Sabe aquele momento em que você percebe que as suas melhores conversas muitas vezes não são conversas de verdade? Talvez você nunca tenha pensado assim, mas me escuta por um instante. Será que você conversa? Ou você só fala? Será que você escuta? Ou você só espera a sua vez de responder? Eu estou aqui hoje para abrir esse assunto, porque tudo muda quando você para só de falar e começa de verdade a conversar. A gente foi treinado a vida inteira para conversar, para expor, para argumentar, para vencer, debater, dar opinião, tomar a palavra, mas eu fui só entender de verdade a diferença entre isso quando eu encarei uma situação bem desconfortável, eu diria até meio vergonhosa, sinceramente. Sobretudo eu, que mergulhei profundo na comunicação, no estudo, que trabalho com isso, às vezes caio nas mesmas armadilhas de quem nem pensa sobre o tema. Foi um desses momentos em que eu percebi, a gente sabe falar, mas ainda está aprendendo a conversar de verdade. Esse vídeo não é uma palestra, não é um manual, nada disso. É para você que já sentiu aquele vazio depois de um papo, mesmo quando tudo pareceu tudo certo. É para quem já percebeu que ouviu, mas não entendeu. É para quem está pronto para encarar as conversas de verdade, com coragem de arriscar, de ouvir, de errar, de aprender e principalmente de transformar as relações. Se você já sentiu sozinho, até mesmo rodeado de gente, aguenta comigo. Hoje eu vou dividir 3 movimentos para transformar esse tipo de conversa, baseados tanto em teoria quanto no que eu aprendi errando na minha vida. Inclusive em lugares que vocês jamais imaginariam, tipo os corredores da embaixada em que eu trabalho. Movimento 1. Pare de falar e comece a escutar de verdade. A primeira virada de chave é brutalmente difícil. Não é calar a boca, é desligar a programação automática que a gente tem em responder. E aqui entra a história real. Outro dia, eu estava na embaixada. Como vocês sabem, é um ambiente bem formal, cheio de protocolo, onde todo mundo parece medir cada palavra que vai falar. E eu me peguei falando mais do que eu precisava ou deveria. Cada frase do funcionário local, eu encaixava a minha experiência, falava da minha análise, da solução. Era como se eu, mesmo sabendo a importância de escutar, tivesse caído no velho padrão de querer brilhar, querer dar conta, ser o protagonista. Sabe como é, né? Naquele instante eu percebi, mesmo eu com toda essa bagagem, preparo, ainda posso tropeçar nos instintos de falar mais do que conversar. Escuta de verdade começa quando você abaixa o volume do próprio ego. Significa ouvir sem já preparar a resposta. É mais difícil ainda perguntar o que você está vendo aí ou como você se sente. É criar espaço e não preencher o do silêncio. É abrir-se para a surpresa. Experimente isso na próxima conversa e sinta se de verdade é muito desconfortável. E é aí, exatamente nesse desconforto, que começa o crescimento. Movimento 2. Troque verdades pronta por curiosidade genuína. O segundo passo é trocar certezas e perguntas reais. Você já notou como a gente vive tentando ser o certo, o entendido, o resolvedor? Todo mundo gosta de dar opinião, mostrar o quanto sabe, mas ninguém aprende falando o que já sabe. Na conversa com o funcionário da embaixada, lembra? Eu estava tão seguro dos meus argumentos que eu perdi o fio da curiosidade. Eu me dei conta. Eu vim aqui para falar ou para entender o que a pessoa tá falando. Na hora, na conversa real, eu ameacei a não ser corajoso o suficiente e pensar que eu tinha todas as respostas. Então, cada vez que eu sentia vontade de concluir, de categorizar, de rotular, eu parava e pensava e me perguntava: do que eu ainda não entendi? Tem algo ali que ele está falando que eu ainda não enxerguei? Essa disposição desarma o outro, faz com que a pessoa se sinta: o meu ponto de vista importa aqui. E é aí que surgem as conversas inesperadas, delicadas e inesquecíveis. O movimento 3 é: haja com coragem e vulnerabilidade. Isso é quase que um salto de fé. Falar o que sente de verdade, mesmo correndo risco de parecer ingênuo, bobo e até perder o controle. Lembra da história da embaixada? Só depois que eu admiti, mesmo que só pra mim, ali na hora, que eu tava passando correndo pela escuta, eu consegui mudar a conversa. E aí eu falei: tô olhando mais pra mim do que eu tô escutando o que você está me falando. E talvez eu esteja perdendo o seu ponto de vista. Essa pequena coragem
mudou a atmosfera. Você não precisa ser o herói ou o orador. Você precisa só ter a coragem de dizer, eu erro também. Coragem de aceitar que você não controla o resultado da conversa. É topar sair sem vitória daquele papo. É dar um espaço para dúvida, para o desconforto, para o silêncio. Apostar que mesmo assim algo importante vai acontecer. Na próxima, experimenta dizer assim, eu não tenho certeza sobre... Você pode me ajudar a entender isso? Dá medo, mas aproxima, humaniza. Cria conexão rápida e verdadeira. Para resumir, conversar de verdade exige 3 movimentos que parecem simples, mas feitos com o coração mudam tudo. 1. Escutar de verdade, não só calar. 2. Trocar certezas por curiosidades honestas. E 3. Ter coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. E pode acreditar, a verdadeira conversa começa onde acaba o controle. Então, na próxima oportunidade, experimenta. Escute sem formular resposta. Pergunte sem já saber. Fale o desconforto, mesmo tímido. Depois me conta, porque é nessa prática desajeitada, desconfortável, imperfeita que a gente cresce. E se esse vídeo te tocou em algum lugar, compartilha, comenta, manda para aquela pessoa que fala demais ou escuta de menos. Ou, para quem como eu, está sempre reaprendendo a diferença entre falar bonito e conversar com coragem. Na próxima conversa, pode ser assim. E aí, a sua próxima conversa pode mudar tudo. Se você quiser continuar nessa jornada, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu trago um tema, um caso real, um incômodo e um exercício prático para a sua vida. E é assim que a gente, juntos, tropeçando, levantando, a gente vai virando essa conversa numa conversa de valor. E é disso que se trata, sobre transformações que acontece quando você escolhe encarar de verdade as suas conversas corajosas.